Este conteúdo é um trecho de uma conversa minha com um amigo meu de infância, o Daniel, e nós nos encontramos depois de algum tempo e voltamos a ter contato. E nós temos a musculação, treinar em comum. E estamos conversando aí sobre a questão do exagero na alimentação. Eu enviei para ele um vídeo, então um vídeo que eu estou narrando, o assunto que eu estou narrando não é das imagens a seguir, são de outro conteúdo de um atleta profissional, a qual tem que fazer aí grandes quantidades de refeições e porções durante o dia. E atletas profissionais da prática do bodybuilder, eles usam medicamentos para poder absorver aquela quantidade toda de alimento. E eles usam também medicamentos para ter uma melhor performance. E gastam bastante dinheiro com todo o aparato médico, técnico, profissional em várias áreas para que eles possam apresentar um físico, um bom condicionamento, aparentemente, no dia da apresentação. E algumas pessoas vendo esses vídeos, elas não têm esse aparato todo, médico, financeiro, e elas querem fazer grandes quantidades de treino e de alimentação. E esse excesso traz graves problemas para a saúde das pessoas. E usando esse contexto, eu trago uma reflexão que glutonaria é pecado. Glutonaria não é só o excesso de comida, mas o excesso de comida errada, uma alimentação a qual a pessoa não precisa. E dentro desse contexto, eu falo de dominância, de ter domínio, a qual também é o contexto das coisas de dog, que você deve ter domínio sobre o dog, através das técnicas corretas de manejo e de adestramento. Mas para que você tenha esse domínio sobre o dog, é necessário você ter um domínio sobre você mesmo. Porque você não pode trabalhar manejo com o dog emocionado, sentimentalmente ligado ao dog. É um trabalho científico. Adestramento tem uma ciência. E você precisa aplicar as técnicas corretas, não por sentimento ou emoção, mas por necessidade daquela situação, principalmente em situações adversas, que é o contexto de manejo de conteúdo que também o canal WMPC Dog Box transmite. Então você pode aproveitar essas informações de uma forma pessoal, para a sua vida pessoal, espiritual e também no contexto de manejo. A verdade, você pode levar ela para qualquer contexto de realidade da sua vida. Você pode fazer essa junção se você tiver uma boa percepção, principalmente das coisas do alto. Porque geralmente o Senhor Jesus pegava algo da terra e convertia na informação do alto. Por quê? Porque é a verdade. A mentira, já não se pode fazer isso. A mentira, para ela se sustentar até um certo momento, tempo, porque uma hora ela cai por terra, a pessoa tem que ficar contando várias mentiras para sustentar aquela mentira. A verdade não, ela é sustentável por si só. Então, como ela é sustentável por si só, você pode levar ela
para outros contextos de realidade. Então, a verdade espiritual, você pode levar ela para o contexto da verdade terrena. E a verdade terrena, você pode levar ela para o contexto espiritual. Então, por isso que alguns vídeos vocês veem eu falando sobre manejo de dog e transmitindo as coisas do alto. E por outros, eu pegando um contexto das coisas do alto e transmitindo o contexto de manejo de dog. E isso você pode diversificar em outros assuntos também, porque a verdade por si só, ela é sustentável. Beleza? Então as imagens aí são de um espaço que eu criei na minha casa, onde eu faço esse treino de musculação, a qual tem há muitos anos que eu treino, que a gente aí mostra aí a evolução do nosso treino. Isso é uma coisa aí entre amigos que a gente tem aí há bastante tempo, de um frequentar a casa do outro, de conhecer a mãe, irmãos e etc. E eu mandei essas imagens para ele, né? E a gente estava conversando sobre treino de musculação e esse contexto aí, a qual vocês vão ouvir agora. Então, se você se sentir ofendido, principalmente os irmãos da igreja, alguém que é da igreja, vê uma imagem dessa, e você se sentiu ofendido, eu já de antemão te peço perdão. Mas eu não acredito que nessas imagens tenha nada para te excitar. Você ficar excitado aí com essas imagens aí que vão vir, eu aconselho você, antes de me julgar, dentro desse contexto, você fazer uma reflexão para você mesmo. Se o problema está nas imagens que vão vir, ou se está dentro de você mesmo. Deus abençoe, tudo de bom. Tranquilo, seu Daniel? Tudo bem aí com a família? Deus abençoe essa semana, em nome do Senhor Jesus. Agora a pessoa tem que ter maturidade, né? Para assistir vídeos como esse, porque a pessoa vai se envolvendo, né? E ela começa a entrar numa mentalidade de copiar, né? De se inspirar e achar que pode chegar nesse nível aí sem a estrutura que o atleta tem, né? Principalmente de idade, né? No caso de quem tem mais idade, o camarada tá em outra pegada. E a galera mais nova não tem a estrutura que o camarada tem e começa a fazer besteira, né? A pessoa acha que tem que comer aquele tanto de comida, ela não toma as paradinhas, né? E ela também não toma as paradinhas para evitar os colaterais de um treino muito pesado, de muita comida principalmente. Então muita gente se ferra nessa aí, né? Mas eu, como graças a Deus já tenho uma maturidade, então eu já consigo separar o joio do trigo, né? Daquilo que eu posso pegar pra mim, de acordo com a minha realidade, e aquilo que eu não posso pegar pra mim. A pessoa assiste um treino do cara pegando pesado e tudo, aí você quer aquela inspiração e quer pegar pesado também. Aí é onde se extrapola, tanto quem é mais jovem como quem tem mais idade, né? Comer também, né? Ver o cara comendo, não só esse vídeo, outros, pessoa comendo toda hora, aí muitos não sabem que o cara toma alguma coisa para auxiliar na digestão, depois o cara tem problema com o aparelho digestivo de não conseguir fazer a digestão de todo aquele alimento, né? Então nem aproveita. É igual tomar whey, tá entendendo? Tem a dose para a pessoa tomar que o seu corpo absorve. Aí o cara quer tomar mais do que seu corpo pode absorver. Então tá jogando dinheiro fora, porque o corpo tá absorvendo só uma certa quantidade, porção, e o resto ele tá mandando embora. Isso é quando consegue mandar embora, né? Quando não, fica dentro do corpo e traz problemas, né? A pessoa não faz a digestão e fica ali aquela papa ali vários dias no estômago, não sai e nem vai para a corrente sanguínea para gerar massa, proteína, resistência, fica ali. Então aí traz problemas também. Mas
pessoa com uma boa mentalidade, ela pode ter esse discernimento. E mentalidade de conhecimento, né? Porque para você ter mentalidade de qualquer coisa, você tem que ter conhecimento. Para ter discernimento, tem que ter conhecimento. Principalmente das coisas de Deus, né? Tá lendo a Bíblia para saber se aquilo que está pregando ali realmente serve para a gente ou não. Porque se a pessoa não tem conhecimento do assunto, não tem como ela ter discernimento. E conhecimento é uma coisa que não se esgota, né? A pessoa sempre pode receber mais conhecimento. Então, quanto mais conhecimento, mais discernimento. Quanto mais discernimento, melhor é para discernir aquilo que serve e aquilo que não serve, né? Falou com Deus. Fala, meu amigo Wesley, bom dia, beleza? Rapaz, você falando aí do cara comer muito, né? A tia da Lília tá com câncer no estômago e o câncer se espalhou, né? Um dos mais agressivos que tem para a pessoa é o do estômago. Aí a gente tá acompanhando, né, ela direto lá em Goiânia. E aí, cara, esse final de semana até fui lá. E aí eu comecei a conversar com um médico lá no hospital, é um hospital já de câncer terminal, né? E tudo mais, médico marombeiro, sangue bom pra caramba, estilo muse da vida. E aí lá, né, o cara vê de tudo. Ele fala que o que mais tá acontecendo agora é a molecada se arrebentando por causa disso aí. Molecada que eu falo assim, de 20 a 30 anos. A galera aí nessa faixa etária querendo treinar, né, e comer como um fisiculturista. E aí, meu amigo, é só problema escroto, né? E aí o cara toma também, acho que você comentou uma vez comigo que teve um fisiculturista aí que morreu, tinha comprimido dentro dele ainda, sem fazer a digestão, né? E o cara vai tomar 20 comprimidos e toma um monte de coisa, né? E não sabe o que é. Meu irmão, isso tá arrebentando o neguinho, cara. Torando no meio mesmo. Aí, eu comecei a falar pra ele, né? Como é que eu me alimentava e tudo. E ele falando, cara, eu faço igual você. A única diferença é que eu tenho uma balança pra pesar tudo, né? O meu aqui é nutricionista aqui, seríssimo. Mas a parada é essa, cara. O cara, até pra comer, o cara tem que saber o que come e comer pouco. Não é comer muito não, Wesley. É comer pouco e com bastante qualidade. Porque a coisa tá feia, cara. Caramba, Daniel, que é essa informação aí, mano, de rocha. É uma informação de uma pessoa que eu conheço, que é você no caso, e você conversou com o médico, e falando justamente dentro desse contexto, né? E com testemunhos aí reais sobre o fato e situações assim próximas, né? De você estar próximo ali do médico, ele trazer essa informação. E cada vez que eu tenho conhecimento de um assunto, seja qual for, eu me espanto mais ainda com a palavra de Deus, porque a glutonaria, mano, é pecado. Então, teve uma época aí, hoje nem tanto, por causa das questões de saúde e informação, mas teve uma época aí que até nas igrejas estimulava a pessoa a comer muito. Até falava de refrigerante, fazia propaganda aí da Coca-Cola direto nos púlpitos, e refrigerante, e sempre exaltando comer muito. E eu sempre fiquei intrigado com aquilo. Eu falo, não, pô, mas glutonaria é pecado. Tá falando pra se empanturrar de comida? A Bíblia não ensina isso. Você falar pra pessoa se empanturrar de comida é a mesma coisa que você falar dela se empanturrar de bebida alcoólica, de droga. E todo vício tem sua consequência física, né? Pra cá e também pra condenação da alma. Então, o contexto que eu fiz de um vídeo, se uma pessoa vai pro inferno porque ela é viciada em drogas, em bebida alcoólica, ela também vai pro inferno se ela é glutona, comilona. E a glutonaria envolve não só comer muito, mas comer aquilo que não precisa, porque é uma falta de domínio de si mesmo, né? A pessoa não tem domínio de comer a quantidade adequada e ela não tem domínio de abandonar aquilo que não faz bem para ela. E a glutonaria é justamente sobre isso, a falta de domínio de si mesmo. Na verdade, todo o contexto bíblico, né, é a falta do homem de domínio sobre si mesmo. Mas o homem viver pecando mostra sua falta de domínio de si mesmo. E se o pecado está dominando o homem, no ponto dele viver no pecado, ele não conseguir mais viver sem aquilo, então já tem demônio ali, naquele vício. Como tem demônio no vício de crack, de cocaína. Então tem demônio no vício da glutonaria e nos demais pecados. Eu já vi, Daniel, tava na minha frente, uma mulher, ela gorda, e o pastor lá, pastor Galdino missionário, orar por ela cair
Na hora que ele orou, ela caiu. E a barriga dela ficou levantando e abaixando, levantando e abaixando. Ele falou assim, isso aqui é um demônio. E na hora que ele expulsou aquele demônio, Daniel, aí ela foi levantar, a saia dela caiu, que ela teve que segurar. Ela emagreceu na hora. Eu vi ela emagreceu. E ela segurando a saia pra não cair. Eu vi, Daniel. Eu vi. Não é os outros me contando, não. Eu vi isso aí, mano. Falou com Deus. Pra você ver, já na época da Chaparral, eu já curtia treinar e ter informação. Naquela época lá, nem você sabia, nem Tutu, nem ninguém ali. Eu já comprava revistas nas bancas de fisiculturismo. Eu já comprava as revistas, eu já via as fotos. Eu não entendi o que estava dizendo a matéria, né? Mas eu via as fotos, eu vi o físico, né, dos atletas. Aí eu vi os exercícios que eles estavam fazendo ali, as imagens, né? E quando eu comecei a treinar em academia, foi quando eu mudei da Chaparral, fui morar lá em Taguatinga Sul. E eu fui malhar numa academia que tinha no Clube Primavera. E lá tinha a professora Ângela. Ela já era formada em Educação Física. E eu aprendi muito com aquela mulher, entendeu? Ela já era da área, o marido dela também era da área. Aí eu já tinha uma noção mais ou menos, né, das revistas, das fotos e as informações dela. Então, assim, minha base foi uma base de conhecimento, sabe, Daniel? A sua que você falou, né, foi mais ali com a galera que não tinha informação ou tinha e não passava. A minha já foi diferente, eu já peguei uma base de informação, de treino. E eu tava sempre lendo direto. Lá tinha muitas revistas, né? Ela da área, então lá tinha revista demais. Aí eu ficava 1 hora, 2 horas na bicicleta ergométrica ali. Então, naquele tempo que eu ficava pedalando, eu ficava lendo. Aí eu já tinha um costume, né? Lendo revistas nacionais, né? Que ela tinha ali, mais Boa Forma, aquilo tudo, negócio de alimentação, de treino. E comecei a aplicar as técnicas de treino, entendeu? Então, tem muito... hoje, tipo assim... É porque não deu pra nós... Não bateu da gente se conhecer sem me ver, mas meu físico era tipo... Como se fosse um físico de um profissional, mano, entendeu? Eu já com 16, 17 anos, eu já tinha um físico assim, parecendo tipo de um profissional. Tipo assim, se fosse pra competir ali, já do amador pra ir pro profissional, caso eu continuasse, né? Mas aí teve outras situações, etc, né? Olha aí, meu amigo Wesley, tu era um moleque safo, cara. Porque quando tu começou a treinar, você já buscou as informações. Eu não posso nem mentir, entendeu? Se eu falar isso, eu estaria mentindo aqui mesmo. Quando eu comecei a treinar lá, né, com 16 anos, foi 16 anos. A namoradinha passou e começou a rir. Não vai ficar forte nunca. Aí eu já comecei todo errado, porque eu achava o ombro capacete, eu achava feio. Você lembra que a galera gostava muito de malhar bíceps, né? Treinava bíceps, costa e peito. Nem perna, nem ombro, nem trapézio. A grande maioria não treinava, né? Era aqueles bração mesmo, só a braceira de bíceps, né? Sem muito tríceps e pouco trapézio, né? E ali só um pouco de costas mesmo e peito, né? Era o que os bombados, tudo torto, faziam, né? E aí eu fui logo influenciado por essa galera, né? Fui para paralela e barra. Cheguei a fazer, cara, num dia 400 barra e paralela. Eu fazia 200 barra e 200 paralela por dia. Até tomar coragem e entrar na academia, né? Aí entrei na academia. A primeira academia que eu fui treinar foi lá no Chicão, né? Ali onde era do lado ali do Flamengo, né? E aí treinei lá no Chicão. O Chicão tirava a gente, era de tempo. Só pra você ter uma ideia, tirava de tempo. Eu perguntava as coisas pro Chicão e falava, não, é isso aí mesmo. Passava 2 exercícios de peito, 2 exercícios de tríceps. Eu treinava em meia hora e ele mandava embora, né? Era ali. Aí beleza, aquele treino meia boca, né? Deve ter durado assim uma faixa de 1 ano e meio com esse treino meia boca na academia. Aí parei um período, aí voltei de novo, aí cheguei lá no Zezão. O Zezão também tirava a gente de tempo. Eu lembro que o Finado Silvio, e todos eles tiravam a gente de tempo. A gente também era magrelo, né? Só tinha altura e era magrelão, né? Parecendo vara, né? Entortada, torta. E aí a gente ia treinar a perna, cheguei a botar no agachamento 80 quilos, 40 de cada lado e mais a barra, sendo que a gente não tinha estrutura e nem sabia fazer o exercício.
sacou? Acho que foi nessas aí que eu fui me estrepando. Porque qual seria o certo? Aprender primeiro o agachamento, aprender a fazer o exercício, né? A execução, a gente sequer sabia fazer. A gente botava um pauzinho lá, eu usava ele como salto, botava um banquinho e tentava fazer o exercício, faltava morrer, entendeu? Porque era a carga que alguns caras estavam lá pegando. Outros botavam era 200 quilos, agachavam com 200 quilos, né? Foi a gente tentando ali. E aí nisso, meu amigo, eu fui só me ferrando, só me machucando. Aí machucava uma coisa, machucava outra, aí treinava, aí machucava de novo. Cara, o que eu fiquei treinando e machucando foi um tempão, entendeu? É por isso que eu falo que eu aprendi a treinar tem 2 anos, entendeu? Esses últimos 2 anos aí, né? Que eu, voltei aí com as caminhadas longas, né? Antes da pandemia. Aí passou a pandemia, abriu as academias. Nisso eu caí para dentro do Instagram, caí para dentro do YouTube. E aí foi aprender a treinar de verdade. Porque até aqui, quando eu casei, né? Que eu vim treinar na VIP, que era uma academia melhor, um pouquinho aqui embaixo. Eu já não sabia treinar, né? Lá na VIP, lá também os professores escondiam ouro. Era essas academias, igual eu citei aí no meu áudio aí, academia que o resultado que é para você ter em 6 meses, os caras fazem você ter esse resultado em 2 anos, né? Eu ia treinar com a turma de doido que era fofoqueiro, os caras não treinavam, ficavam brincando dentro da academia, né? Era uma gaiatice só, gritaria, zoeira. E aí eu empolguei com aquilo ali, acabou que eu não treinava direito mais. Tinha vez que a gente mais fofocava do que treinava. E aí foco de verdade é hoje, né? Aí na VIP ainda machuquei, né? Passei 7 anos sem treinar, que eu machuquei de verdade, né? Coluna mesmo, aí foi pesado. E médico não quer saber disso, ele fala pra você que você não pode nunca mais fazer, né? Foi meu burrice ter escutado o cara. E aí eu digo, é esses 2 anos mesmo, entendeu? Esses 2 últimos anos aí, né? 1 ano e meio mesmo de academia, né? E os outros meses fora da academia. É o que eu tenho de treino de verdade, né? E aí eu digo, é outra vida, quando você começa realmente a puxar o ferro direitinho, né? Fazer os treinos mais cronometrados, treinar direitinho, né? Às vezes ir até a falha, às vezes fadigar o músculo, né? Às vezes botar umas cargas mais elevadas, né? E ali mudando o treino o tempo todo, outra vida, outro padrão, outro nível. Peraí que eu tô ouvindo o primeiro áudio aqui, eu já tô rindo. É verdade, velho, é só peito e bispe. E era o sucesso da época, é mesmo, velho. Eu terminar de ouvir aqui. Não, e antes, né, eu fazia karatê, né? Então, você lembra, né? Então, eu treinei karatê aí. Aí lá na academia de karatê, que era de judô também, tinha academia, agora que eu tô lembrando. E eu chegava mais cedo do karatê e ia lá malhar, tá entendendo? Não malhava assim, né? Aí eu começava a fazer uns exercícios, o pessoal deixava lá eu fazer exercício lá, agora que eu tô lembrando. E isso que eu já comecei a malhar na academia de rua, né? Essas academias aí que faz com cimento. Eu até passava aí na sua casa aí, né? Daniel, vamos lá fazer umas barras paralelas. Daniel, vamos malhar. Você, não sei o que. Bora, Daniel. Tipo assim, é bom, pô. Vamos malhar, Daniel. Então já naquela época. E as revistas era tudo importada, né? Não tinha revista assim nacional. A revista nacional era Boa Forma. Era coisa mais fitness, né? Quando eu fui lá malhar no Clube Primavera com a professora Ângela, ela tinha uma visão mais fitness. Então as informações dela eram mais técnicas nesse conteúdo. Então eu peguei uma base da maromba e uma base fitness profissional de uma professora formada. E as revistas lá eram mais dessa área. Não tinha internet como hoje, né? Então essa galera hoje tem mais informação. É bom por um lado, mas é ruim por outro, né? Porque quais são as informações verdadeiras, quais são fakes, quais são a que é para ganhar dinheiro, só gerar consumidores de produto, de suplementos, né? Então, naquela época não. Os conteúdos eram realmente... tinha lucro, né? Revista, tudo tem lucro. Mas realmente trazia mais uma base de treino. Era poucas informações, mas as que tinham eram muito boas. Rapaz, Deus foi livramento pra você, mano. Apesar de toda essa situação aí, porque eu acredito que era pra você estar bem pior de rocha. Eu comecei a ter lesão depois não, mano. Antes, igual eu te falando, 5 horas da manhã. O primeiro treino da parte da manhã praticamente até meio-dia. Não comia muito, comia só salada, uma coisa ou outra. E depois à tarde eu voltava pra treinar. Seja no karatê, futsal, ou voltava pra academia. Se eu tivesse futsal ou karatê à tarde, à noite eu voltava pra academia. Quando eu cheguei na academia dos marombeiros, que é a academia lá do
do Primavera ela fechou, e eu também senti, né, ficando mais forte, eu senti a necessidade de ter uma pegada maior, eu queria ter, né, malhar assim numa academia mais, porque ela era mais fitness, né, eu queria uma academia mais de maromba, mas eu não usava assim essa palavra assim, eu queria uma academia de maromba, eu queria, e etc, tal. Aí quando eu fui pra academia dos caras grandes mesmo, né, do gaúcho e etc, eu já tinha uma base muito boa técnica, entendendo? Porque realmente os caras não falavam nada. Eu fiz uma ficha lá essa noite, mas eu não precisava de instrução. Eu precisava só de um lugar que tivesse mais peso, mais carga e um parceiro mais forte. Meu primeiro parceiro foi o Tanque. O cara já tinha quase 30 anos e eu malhava junto com ele. Quando ele ficou sabendo que eu tinha 16 anos, ele, não, você não pode malhar comigo não. Você não pode malhar esse peso todo não. E nós já tava malhando ali já uns 2 meses, eu acho. Então, nós continuamos malhando. E eu já tinha uma boa técnica, uma boa base, porque quando eu cheguei na Ângela, lá no Primavera, eu tinha 13 anos, entendeu? Aí na Chaparral eu comecei a malhar, fazer barra em paralela, dos 10 aos 12. Aí com 12 anos, para fazer os 13, nós mudamos. Aí tinha essa academia lá no Primavera, era barata, acho que minha mãe era sócia, alguma coisa assim. Aí eu comecei a treinar lá, então eu peguei dos 13 aos 16, foi só praticamente com a professora Ângela. Aí com 16, 15, 16 eu fui pra Academia dos Maromba. Então eu já tinha 3 anos de muita informação e eu não parei de estudar. Eu não parei de buscar conhecimento até hoje, entendeu? É um hábito mesmo. Eu sempre gostei de ler, sabe? E já teve época também de eu não ter dinheiro, mas aquela base que eu peguei com a Ângela, ela me ajudava, porque aí eu fazia barra e paralela na rua, corria, fazia bastante abdominal, e eu já cheguei a malhar com botijão de gás dentro de casa, entendendo? Eu malhava com os botijão de gás dentro de casa. E eu sempre malhei na rua, né? Também, eu sempre gosto de malhar na rua, barra e paralela, tinha lugar que tinha peso, então... Aí eu revezava, quando eu tinha dinheiro eu tava na academia, quando eu não tinha eu ficava na rua. E eu acostumei treinar tanto dentro da academia como na rua, né? Eu sinto falta desse treino na rua. Por exemplo, hoje mesmo aqui eu fiz costa e bíceps. E se aqui tivesse um lugar bom para correr, eu tinha saído para correr, entendendo? Porque você correr ao ar livre, a qualidade de vida, o condicionamento não é só físico, sabe, Daniel? É mental. E eu entendi isso lá atrás, que eu tinha que ter um conhecimento mental sobre treino. Foi quando eu comecei a buscar Deus também. Eu falei, não, eu tenho que ter um conhecimento das escrituras para não ser enganado. Pessoas falar coisas que não tá na Bíblia, então eu sempre busquei ter uma boa saúde mental, que está muito voltada para ter conhecimento, né? Então, eu fui inspirado já, desde pequeno a isso. Então, sempre gostei de ler, de aprender as coisas, de saber, até para me poder conversar. Eu ouvi em algum lugar que a pessoa que lia muito, ela sabia conversar bem. Então, aquilo ali me cativou, porque eu fui fazer uma apresentação no Marista, e eu fiz essa apresentação ruim. E aquilo ali me trouxe um trauma e um incentivo. Eu falei, não, agora quando eu for falar um assunto, eu vou falar bem. E para mim falar bem, eu tenho que ler bastante sobre aquilo para me poder falar bem. Porque era uma apresentação sobre o ovo, né? E o meu padrasto, minha mãe, eles passaram noites, madrugadas, esse padrasto mesmo, aquele casou com minha mãe mesmo, marido dela, ele passou horas fazendo o ovo, desenhando o ovo, colocando as partes do ovo. E quando eu fui apresentar, Daniel, eu falei tão rápido, com vergonha, e eu achei que foi injustiça. Falei, poxa, ele passou a noite toda, horas, desenhando, fazendo tudo certinho. Na hora de eu apresentar, eu não apresentei direito, tá entendendo? Eu me senti culpado. Eu falei, não vai mais acontecer isso não. Porque ele teve o esforço, né, pô, de desenhar, de passar horas desenhando. Eu nunca fui muito bom de desenhar. Aí na hora de eu apresentar, eu falei de qualquer jeito, falei rápido e tudo. Aí eu falei, não, isso não vai acontecer mais não. Então ali eu já esperei, não. Quando eu for falar uma coisa, eu vou falar porque eu sei do que eu tô falando. E aí foi praticamente para todas as áreas da minha vida, né? Principalmente da maromba, que é algo que eu curto, né? Isso é desde quando sou criança mesmo. E na questão da palavra de Deus, né? Das coisas espirituais. Então, quando eu cheguei na academia de maromba, entendeu? Eu já tinha um certo condicionamento psicológico, mental e intelectual sobre, sabe? Então, eu fiquei 13 anos com a Ângela. Quando eu tava com 16, eu já tava com físico já, entendeu? Top, entendeu? Ainda mais naquela época. Hoje é quase normal, né? Um cara ter um físico assim. Mas naquela época, aí quando eu comecei a marombar, aí infelizmente fiz
umas amizades abençoadas, né? Aí o resto da história você já sabe. Meu amigo Wesley, sabe o que eu tava lembrando aqui? Eu acho que eu comecei a treinar foi no dia que você chegou lá com a barriga travada. Você tava gordinho e aí você conseguiu travar o abdômen. Eu vi você com o abdômen travado, mais fortinho já, né? Construindo assim um shape. Realmente, você tem razão aí. Pouquíssimas pessoas tinham shape naquela época, né? E você já tinha travado o abdômen, né? E você era, como é que se diz? Fora da curva, né? Porque você era gordinho, né? Então você vê um cara que é um gordinho, pô, tá ali com a barriga travada, né? E um shapezão massa, né? E eu mesmo magrelo, eu falei, rapaz, eu vou treinar, né? E aí comecei, lembro que eu chamei o Silvio e a gente foi treinar. Eu não sei se você já tinha mudado ou não, mas acho que foi bem isso, né? Foi onde eu me toquei, aí comecei a treinar. Muita coisa ruim mesmo que eu fui pros caras que não sabiam porcaria nenhuma, e eu também não tinha informação. Igual você falou aí, né? Você teve um incentivo ao colégio particular lá, o Marista te ajudou, né? A você querer ler mais, tudo mais. Não, e realmente o que me motivou também, porque é um conjunto de coisas, né? Foi esse negócio de gordinho. Gordinho. Eu falei, não, eu não vou crescer os outros me chamando de gordinho. Então ali já na Chaparral eu já corria. Eu saía pra correr, Daniel, tá entendendo? Eu corria, passava lá pelo quarentão lá, eu já corria, sabe? Eu já treinava, eu já fazia abdominal em casa, por causa do karatê também, né? O karatê você já tinha que fazer abdominal e etc, e tá bem condicionado pra lutar. Então eu fazia abdominal em casa, eu fazia pulo de chinelo, eu fazia vários exercícios dentro de casa. E capoeira, né? Eu comecei a treinar capoeira, minha mãe, ela achava bonito, né? Roda de capoeira. E sempre que ela via uma, ela ia assistir e ela me levava. E ela falava, entra lá. Mas sabe, minha mãe bonitona, os caras ainda incentivavam, entra aí, neném, entra aí. Tipo, já com 7, 8 anos de idade, eu entrava nas rodas de capoeira. E depois que eu mudei da Chaparral, eu comecei a treinar, né? Correr, malhar, aquela coisa toda. Aí tinha micarê, tinha as festas, né? E sempre abria a roda de capoeira. Então eu sempre tava entrando. E você sabe que capoeira dá um condicionamento tremendo, né? Então, quase todo lugar que eu vi uma roda, eu comecei a entrar. Então eu comecei, tipo, treinar mais a capoeira de rua, né? Na época era até visto como coisa de imaginar. Hoje ela é mais popular, mas naquela época... E tinha muita ali trocação, muita porrada na roda, né? E era mais um motivo de eu estar bem condicionado para estar preparado, né? Porque geralmente eu era mais jovem, eu era de menor, mas eu não aparentava por causa do físico. Que os caras já eram maior, já era mais velho, os caras eram marombados, ainda tomavam esteroide, né? Lá na academia, lá onde eu malhava, você ia no banheiro, tava cheio de seringa. O cara que eu treinava com ele, eu não usava. Mas o cara que eu treinava com ele, o tanque, ele tomava assim na minha frente, assim, ó. Os caras lá usavam dentro da academia, entendendo? Os caras pegando peso pesado e usando, tomando injeção lá dentro, assim, na frente de todo mundo. Então, geralmente, os caras, além de forte mesmo, pegar peso, os caras tomavam esteroide e cada um ali que geralmente fazia uma arte marcial. Um fazia um judô, outro fazia uma capoeira. Eu já fui tentando mesclar tudo que eu podia ali na minha época. Então, como eu sabia que tinha essa galera aí, eu tinha que estar sempre condicionado. Então eu comecei sempre a treinar, né? A parte da capoeira também, para poder estar ali no mesmo nível ali. E na época até fiz sucesso também. Quando eu chegava na roda, as pessoas já sabiam quem eu era, né? Naquela época. Mas eles não sabiam que eu era de menor, né? Mas por causa do físico. Até quando eu tava na rua, a polícia revistava e perguntava que idade eu tinha. Quando eu falava que tinha 16, os caras não acreditavam. Graças a Deus eu nunca sofri agressão por isso, mas eles pensavam que eu tava mentindo. Não, você não pode ter 16 anos com físico desse, não. Eu tirei a identidade. Aí eu tô vindo do carnaval de madrugada, lá do plano. Aí a polícia me aborda e eu, tipo assim, né, agora eu tô com identidade, agora não tem jeito. Aí o policial, quantos anos você tem? Eu, 16. Aí era até a Patamo, né, muito temida naquela época. Aí eu falei assim, não, mas eu tenho identidade aqui, eu tenho documento. Deixa eu ver. Aí quando eu mostrei a identidade pra ele, não, esse documento é falso. Você não pode ter 16 anos, não. Eu falei, agora complicou, agora eu apanho. Mas graças a Deus não sofri violência, né? Então, assim, só pra você ver como é que tava, assim, a pegada, assim, naquela época, sabe? Fora que eu também jogava bola, né? Acordava 5, 6 horas
Final de semana, quando eu não tava treinando, eu tava jogando bola no final de semana. Então, gerou um condicionamento assim fora de série. E eu ainda tava sem camisa ainda, descendo todo feliz, né? Ali pelo centro ali de Taguatinga. E quando eu dei minha identidade pra ele, ele pegou a identidade, olhou. Não, você não pode ter 16 anos com esse corpo, com esse físico, não. Essa identidade aqui só pode ser falsa. Aí eu falei, eu já tô tendo esses problemas direto aí. Eu só tirei essa identidade aí por causa disso. Porque as pessoas não acreditam que eu tenho 16 anos de idade. E eu tirei a identidade pra mostrar que eu tenho 16. Agora tá falando que a identidade é falsa? A identidade é verdadeira. Eu tenho 16 anos de idade. Ele ficou me olhando, olhava pra identidade, olhava pra mim. Aí graças a Deus assim, permitiu, deixou eu ir embora. Mas eu já tava pensando, ele vai querer descer ataque aqui, achando que eu tô mentindo. E não tem como eu falar outra coisa, porque a verdade, a idade que eu tenho, já tirei a identidade por causa disso. Eu nem queria tirar a identidade. Naquela época a gente não queria muito ser identificado, estar identificado, né? Então eu só tirei a identidade mesmo por causa desse motivo. Porque naquela época tinha mais abordagem, né? Hoje quase não tem nada, né? Naquela época ali a polícia abordava, entrava nos bairros, entrava em tudo. Se tivesse assim um grupinho já parava. Então a gente adolescente e tudo, então a polícia sempre estava na contenção. E festa direto, micarê, carnaval. Nas Palmeiras ali fechava tudo, então sempre dando briga, confusão. Eu falei, não, é melhor eu tirar minha identidade para comprovar que eu sou menor de idade, entendeu? E quase não deu certo ainda, mas graças a Deus não tive mais problemas não. Falou, com Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer que uma pessoa que malha, uma pessoa que treina, ela não tem caráter. Então, só a pessoa praticar musculação, praticar esporte e seu físico começar a desenvolver conforme aquela prática de exercícios, de atividade física, de alimentação, de horário para comer, de quantidade de alimento. Se a pessoa buscar ter uma alimentação saudável, se a pessoa buscar dormir no horário, acordar cedo, correr, treinar, malhar, se a pessoa pega peso, ela não tem caráter. Quer dizer que se uma pessoa tiver uma musculatura desenvolvida, então ela não tem caráter, ela não serve a Deus, ela não ora, ela não se consagra ao Senhor, ela não jejua, ela não clama, ela não dá glória a Deus, ela não é avivada, ela não é inspirada pelo Espírito. Ela não pode nem ter o Espírito Santo, né? Porque malha, porque treina, porque pratica musculação. Mas se for glutão, comilão, beberrão, comer tudo que vê pela frente, às vezes nem tá com fome, só de ver o outro comer já quer comer também. Ou se a pessoa não gostar de treinar, a pessoa é sedentária, né? A pessoa não gosta de fazer exercício, aí é espiritual, aí é de oração, aí tem inspiração de Deus, né? Então a pessoa treina, a pessoa malha, a pessoa é adúltera, né? Ela é prostituta,
fez musculação, treina, tem uma musculatura desenvolvida, então já cobiça, né? Vive cobiçando a mulher dos outros, pegando a mulher dos outros, a namorada dos outros, a noiva dos outros, né? O gordão não faz isso não, né? O magricelo ele também não tem desejo, né? Por mulher não, né? O homem, ele... Então, porque ele é magro, ele não cobiça, ele não assedia, ele não seduz, né? Então, malhou, tá condenado, né? É bombado, tá perdido, né? Tá em pecado, né? E só para deixar aqui, quando se fala assim bombado, irmão, não é esteroide. É porque quando você pratica um exercício e uma musculatura desenvolve, você tá bombeando sangue para uma parte do seu corpo. E esse bombear da prática do exercício tá fazendo o músculo crescer. Estou sendo bem rasinho aqui, bem superficial, para você entender o termo, o adjetivo bombado, que não é esteroide. Então, manda muito sangue ali que ajuda ali no desenvolvimento. Mas não é só isso, né? Tem que tipo de exercício, tem a carga, tem a alimentação, tem tantas outras coisas. É só um exemplo, né? Então, bombada aqui não é esteroide, não. Então é isso que se ensina, né? Então, se a jovem olhar um camarada que ele malha, que ele treina, pode tirar o olho dele, né? Porque ele não tem vida de oração, ele não busca a Deus, ele não se consagra a Deus, né? Agora, se for uma pessoa, né? Interessante que a Bíblia prega contra a glutonaria, né? Glutonaria não está somente em voltar a comer mais do que precisa. A glutonaria também está envolvida em comer aquilo que não se deve, né? Quando fala de pessoas glutonas, são pessoas que não conseguem se controlar. É como uma pessoa viciada, né? A pessoa, quando ela está viciada em alguma coisa, ela não consegue se controlar, né? Tem o uso abusivo, né? Desnecessário daquilo. Então, a glutonaria para Deus é um vício. Uma pessoa glutona, no contexto de Deus, é uma pessoa que está viciada. A Bíblia fala que Daniel era um homem que não tinha nenhum vício. Ele era totalmente dominado pelo Espírito Santo de Deus, e ele totalmente dominado pela palavra de Deus, pelos mandamentos de Deus, pelos ensinamentos de Deus. Então, quando uma parte da nossa vida está desequilibrada, está descontrolada, é porque está faltando o domínio do Espírito Santo, está faltando o domínio da palavra, dos mandamentos, da lei, dos estatutos, dos juízos de Deus. E a vontade de Deus é que nós cresçamos até a estatura de varão perfeito. O que é a estatura de varão perfeito? Uma pessoa perfeita, é uma pessoa dominada pelo Espírito Santo. Porque quem está totalmente dominado pelo Espírito Santo consegue dominar os seus próprios desejos e os seus próprios sentimentos, sabendo quando ou não se deve usar tais ferramentas de dons ou de talentos, sejam físicos ou intelectuais, no momento certo, né? Uma pessoa dominada pelo Espírito Santo não é uma pessoa frouxa, nem uma pessoa extremamente agressiva, mas uma pessoa que sabe dosar no momento de ser mais enfático, né? Mais decisivo, e no momento de ser mais moderado, vamos assim dizer. Tem uma parte do adestramento de cães que, quando a gente está treinando o dog na parte de ataque, tem pessoas, nossa, tá ensinando o cachorro a ser agressivo, tá ensinando o cachorro a morder, tá ensinando o cachorro a fazer... Não, a gente não está ensinando o cachorro a fazer mal às pessoas. A gente está ensinando o cachorro a saber usar a sua agressividade no momento certo. No caso de um ladrão, do mediante, né? Do meliante, né? Uma vez eu estava ensinando o Baruque Ataque, e eu sinto que as pessoas ficavam meio assim, estavam num lugar. Eu falei, eu não estava ensinando falei para a pessoa, eu não estou ensinando meu cachorro a morder. Eu estou ensinando ele soltar quando eu mandar. Porque geralmente quando o cachorro ele vai brigar e tudo, ou ele ataca, né, solta de uma coleira alguma coisa, então você vê que tem pessoas que têm dificuldade de soltar os cachorros e tal. Por quê? Porque o cachorro não aprendeu a soltar. Aprender a morder, isso é natural do cachorro. Então quando eu estou ensinando o meu cachorro a atacar, né, geralmente um pneu, alguma coisa, e eu dou o comando dele atacar, eu dou o comando dele soltar também. Então na realidade eu estou ensinando ele mais
soltar da mordida do que morder, porque vai que um dia acontece um acidente, alguma coisa assim, e ele morde uma pessoa, né? Um cachorro vem atacar ele morde, alguma coisa assim. Então eu vou conseguir, né, através do comando que eu ensinei a ele, fazer ele largar aquilo que ele está mordendo, mesmo se for um ladrão entra, ele está lá massacrando o ladrão, mordendo, matando, aí chega a polícia, alguém para imobilizar o ladrão, quer prender o ladrão, e o cachorro não quer soltar o ladrão. Não, tem que ter o comando para ele soltar o ladrão. Então eu estou ensinando o meu dog a obedecer, a fazer aquilo que eu quero, e ele ter o discernimento, entendimento de quando e com quem ele deve usar a agressividade dele ou não. Então, quando a pessoa está dominada pelo Espírito Santo, ela recebe discernimento de Deus para quando falar, para quando não falar. Não é para ficar em cima do muro, não. Morno, Deus está pronto a vomitar. Entende? Então, quando uma pessoa ela é glutona, ela é viciada, ela tem um apetite. Paulo tem uma passagem, se não me fala, Paulo fala para nós não termos apetite desordenado, apetite desequilibrado, sermos guiados pelo estômago, né? Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus. E antes, se uma pessoa que ela vive nos vícios da cocaína, da bebida e de tantos outros vícios que existem por aí, ela é condenada, eu quero te dizer que as pessoas glutonas, comilonas, elas também estão condenadas tanto quanto o beberrão. Então, se você é uma pessoa que tem algum tipo de desequilíbrio, se há alguma coisa em ti que você não consegue dominar, ainda que seja por comida, eu quero te dizer, se arrependa, confesse e se converta, e receba o domínio do Espírito Santo de Deus, dos seus mandamentos, da sua palavra e do seu poder. Amém? Paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.